pessoal, Carlos da Tânicos Relógios. Vamos contar um pouquinho sobre a história da Seiko, os relógios quartzo. Isso mesmo, se você gosta desse tipo de história, não se esqueça, venha se inscreva aqui no nosso canal. A gente está aqui quase todos os dias aqui trazendo vídeos para vocês somente sobre relógios, tá? Principalmente das minhas marcas favoritas, Oriente e Seiko. E hoje nós vamos contar um pouquinho sobre o projeto 59A que culminou na produção do relógio quartzo Seiko. Então vamos lá. Para quem não conhece a nossa loja fica aqui na cidade de Guaíra, no Paraná. Isso mesmo, Guaíra, no Paraná. Nós ficamos no extremo oeste do Paraná. Se você mora aqui perto, não esqueça de dar um alô aqui pra gente. Se você mora de longe, também deixa aí embaixo nos comentários de onde você está escutando as nossas lives. Isso mesmo, é muito bom ouvir, interagir com vocês e principalmente escutar as suas dúvidas aqui. Isso faz com que a gente cresça ainda mais, consiga produzir mais conteúdo para vocês. Através das dúvidas que vocês têm, isso vai surgindo mais e mais assuntos sobre relógios que eu posso falar aqui no vídeo. Se você gosta e quer colaborar comigo, por favor, não se esqueça de deixar aí embaixo na descrição do vídeo, valeu? Descrição não, nos comentários, né, do vídeo. E é lógico, não esqueça também de acionar a sinetinha aqui, o sininho, que o YouTube, mesmo acionando, o YouTube muitas vezes não entrega para vocês que eu estou ao vivo, ou principalmente quando sai vídeo novo, mas dá uma passadinha aqui no canal todos os dias, que quase todos os dias tem vídeo novo para vocês, beleza? Bom, vamos começar então a falar sobre relógios eletrônicos. Os relógios eletrônicos começaram a ser produzidos na década de 50 e no meio da década de 50 já havia alguns modelos de relógios eletrônicos produzidos na Suíça. E a Seiko assumiu um compromisso de criar um relógio eletrônico, um relógio quartzo eletrônico, para uma emissora se não me engano, uma emissora de rádio ou de televisão, não me lembro agora bem a cabeça, tá? E em 1958 ele entregou esse projeto, e esse projeto era isso aqui. Isso aqui era o primeiro relógio quartzo da Seiko, nada mais, nada menos que um pequeno armário, né? Um pequeno armário mais ou menos de 1,5 m por 1 metro de largura. Isso aqui seria praticamente todo o protótipo que hoje nós temos aqui no pulso. Então, pra você ver como é que era enorme o tamanho de um relógio quartzo quando começou. E existia várias tecnologias que poderiam ser adotadas pela Seiko para criar o primeiro relógio quartzo. E com isso, a Seiko criou um projeto, tá? Então criou uma equipe, tá? O que se chamou de projeto 59A. E esse projeto 59A era justamente para identificar quais as possíveis tendências da época e o que poderia ser mais, proveitoso, né? Que poderia ter mais avanços tecnológicos. E dentre tantos outros ali que tinham, escolheram então a tecnologia quartzo para começar, e eles começaram então a corrida para criar o primeiro relógio quartzo do mundo. Para quem não sabe, o quartzo é uma pedra que quando você coloca sobre uma carga de energia ali, ele acaba gerando uma frequência, tá? Então ele faz uma vibração em frequência, e essa frequência é contínua, então isso permite com que você conte o tempo por conta dessa frequência, com essa vibração constante. Então é possível contar o tempo por conta disso. Então a Seiko começa a desenvolver o projeto então para redução então desse armário ali, para poder criar então o primeiro relógio quartzo de pulso. Lógico que nesse meio tempo ali, ainda em 1960, então a Seiko assume o compromisso de criar os cronógrafos para os Jogos Olímpicos, e em 1962 então eles apresentam então uma tecnologia que seria os relógios de mesa, tá? Então esses relógios de mesa que foram utilizados inclusive para os Jogos Olímpicos de 1964, foram utilizados relógios de mesas como esse com a tecnologia quartzo Seiko já em 1960. Para você ter uma ideia, né, de 1958, quando foi criado esse armário, para 1962, quando foi apresentado esse de mesa, já uma redução enorme do tamanho do relógio. Para vocês terem uma noção, os relógios na mesma época ali, as indústrias suíças também tinham um consórcio
que também estavam competindo para a produção desse relógio quartzo, que era a produção do Beta 1, tá? E nesse período aí, então, a Seiko desenvolve então o projeto. Em 1966, 67, 68, eles vão criando então protótipos de calibres quartzo, até então culminar em 1969, quando eles trazem então o primeiro calibre quartzo do mundo a funcionar dentro de um relógio de pulso, tá? Comercial, tá? Comercial quer dizer que foi vendido no mundo. Então, em 1969, cria-se o primeiro relógio quartzo do mundo com esse calibre quartzo Seiko. Esse reloginho aqui é o Seiko Astron, acho que eu esqueci até de separar a foto dele aqui. O Seiko Astron, para vocês terem uma ideia, quando ele foi lançado no dia 25 de dezembro de 1969, quando ele foi lançado, foi vendido por uma bagatela ali de um preço de carro popular ali, transformados em dinheiro de hoje, aproximadamente 60 ou 70 mil reais. Hoje um relógio quartzo, o Astron, né, o Seiko Astron Quartz de 1969 foi lançado, né, na época a mais ou menos 60 ou 70 mil reais. E é lógico que nesse meio tempo também nós temos ali algumas tecnologias que foram acrescentadas. Por exemplo, o relógio mais fino do mundo na época, então eles foram diminuindo tanto que a Seiko conseguiu então em 1972, 3 anos depois de ter lançado, criar um calibre com menos de 1 milímetro de espessura. Para quem não entende o que é isso, é menos de 1 milímetro, pessoal, basicamente 1/3 do tamanho da altura de um calibre atual, né, de relógio. Então o calibre atual hoje tem em torno de 2,8, 3 milímetros, é quase 1/3 disso aí. É muito fino, 0,9, e eles conseguiram chegar a essa tecnologia já em 72, tá? 1972. Então eles conseguiram a miniaturização desses relógios, ficaram tão pequenos que conseguiram então a criação de relógios cada vez menores. Então, aí nós chegamos na década de 80, nós tínhamos aqueles micro relógios, né, que davam mais ou menos em torno de 18 milímetros de largura. Era muito pequeno e era moda na época, inclusive os braceletes para femininos dourados, era muito legal ver aqueles relógios pequenos. E a tecnologia quartzo vai avançando não só para a linha quartzo analógico, mas também para a linha quartzo digital. Então daí nós temos a tecnologia LCD, mas eu não vou entrar nesse âmbito agora, porque daí nós temos o avanço da tecnologia LCD, porém eu vou manter nos relógios analógicos, tá? Então em 1978, daí o grande passo depois de 72, nós temos em 1978, quando a Seiko cria então o primeiro relógio diver do mundo, o primeiro relógio de mergulho profissional do mundo, tá? Com o calibre quartzo. Isso aí foi o Golden Tuna, lançado em 1978, esse modelo aqui, 1978. Esse calibre, para quem não entende, ele ficou meio dourado, porque a caixa era de titânio, e eles usaram nitrato de titânio para cobrir a peça, justamente porque o nitrato de titânio é um metal muito rígido, então eles cobriram com isso justamente para criar mais resistência na caixa. E com isso, esse nitrato de titânio tem a cor meio dourada, então ele ficou com uma cor meio dourada no relógio, então isso foi apelidado de Golden Tuna, ou tuna dourado, né? Então foi muito legal, e foi início de uma era da linha quartzo, que começou a, inclusive, dificultar as vendas dos relógios automáticos, tá? E então, próximo passo que aconteceu na linha quartzo, nós temos ali então, e ainda em 1978, quando a Seiko também cria um sistema diferente para o relógio calibre quartzo, que eles chamavam de double quartz, ou seja, duplo quartzo. E qual é a diferença disso? 2 pedrinhas de quartzo ao invés de uma só, era colocado 2 pedrinhas de quartzo, e isso aumentava a precisão do relógio muitas vezes. Só para vocês terem uma ideia, de 5 segundos por mês passou a ser quase 6 ou 7 segundos por ano, 15 segundos por ano, era muita coisa de diferença. Então essa precisão aí aumentou muito quando eles criaram a tecnologia Double Quartz.
Tá? Alguns historiadores, alguns blogs discriminam, inclusive em 1977, a criação dos modelos solares da Seiko. Porém, como eu não encontrei nada nesse sentido dentro da história ou dentro dos modelos ou museu Seiko, eu vou me abster dessa informação, tá? Eu vou procurar um pouquinho mais, é lógico, mas assim mesmo a tecnologia de quartzo chegou, a solar chegou então na década de 80, já com os modelos solares ali na década de 80 também, tá? E na década de 80 nós também temos aí no começo da década de 80 outra grande invenção da Seiko que mudou totalmente o paradigma de relógio novamente. Quando nós criamos o quartzo, o Seiko Quartzo, fugiu, em 1969, quando eles lançaram o Astron, eles já mudaram completamente a relojoaria mundial. Então o polo relojoeiro mundial era a Suíça, passa a ser o Japão justamente por conta da competição entre a Seiko e a Citizen para a produção de calibres quartzo e a produção em massa. Então isso acaba tirando um pouquinho o foco da Suíça, tanto é que houve uma onda de quebradeira total na Suíça, e essa revolução do quartzo na Suíça é conhecida como a crise do quartzo, né? Tanto é que fecharam várias e várias relojoarias pequenas, muitas delas faliram, muitas delas foram incorporadas por outras marcas. Entre as falências mais lembradas aqui no Brasil, a Invicta, a Tecnos, a Mido. Então essas são empresas assim, a Mido não, perdão, tá? Temos ali a Tecnos e a Invicta, que são as grandes, as mais famosas aqui no Brasil, né? Que na época tomavam muito espaço aqui no Brasil e inclusive depois isso veio a prejudicar a própria Tecnos no Brasil, mas eles reergueram e conseguiram dominar o mercado por um bom tempo depois disso ainda, tá? E a segunda grande reviravolta que aconteceu na linha quartzo, que eu estava contando há pouco ali, na década de 80, a Seiko então resolve ir contra tudo e contra todos, porque a tecnologia LCD, os relógios digitais estavam tomando todo o mercado. Nós temos lá então a Seiko apostando numa coisa completamente diferente, que era os relógios cronógrafo analógico. Tá? Cronógrafo analógico, mas por que um cronógrafo analógico e tudo mais? E aí com parceria, então entra uma parceria muito legal, que é a parceria com o Gilguiara Design, que eles acabam criando modelos icônicos, e um dos modelos mais icônicos de todos, talvez seja, deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui, talvez seja o Seiko Ripley, tá? Que é o Seiko que apareceu no Seiko no Alien, né? O Resgate ali, aparece o relógio no filme, e ele ficou muito conhecido no mundo inteiro. E esse relógio, inclusive, tem uma questão interessante, porque eu posso constar o seguinte: é a primeira vez que uma mulher promove um relógio masculino, usando o relógio, não, ela não estou falando de fazer propaganda com uma mulher e tudo mais, mas uma mulher usando um relógio acaba promovendo um relógio masculino. É uma coisa bem diferente, é uma coisa, como é que fala, icônica para a época, né? Então, os relógios, então, começa então o alastramento desses calibres quartzo cronógrafo, tá? Analógico. Inclusive eu tenho um aqui no meu pulso. Tá? Inclusive na época, na década de 80, na década de 90, era muito massa você ter um cronógrafo analógico no pulso, era muito legal, apesar de a grande maioria das pessoas não utilizarem essa função, essa complicação, mas dava um charme a mais no relógio, todo mundo gostava muito desse detalhe. Até hoje, né, tem muita gente que gosta desse detalhe dos ponteirinhos miúdos aqui no mostrador. E a tecnologia quartzo avança cada vez mais. Então em 88 nós temos o grande passo, que é a criação dos modelos Kinetic. Tá, o que é o modelo Kinetic? O modelo Kinetic é um modelo que utilizava a complicação do automático, né? Que é aquele rotor atrás, só que ao invés de carregar uma corda, ele usava justamente para carregar uma bateria. Então esse sistema foi de alimentação por movimento cinético da bateria, foi uma grande revolução para a Seiko,
por conta do seguinte, por conta dessa tecnologia, eles começaram então a abrir passos então para a tecnologia Spring Drive. Então, através da tecnologia Kinetic, começa então a procura então por um avanço tecnológico para a linha Spring Drive também, que é muito legal, certo? E em 1988 também começa então a produção, um projeto também para a criação dos 25 anos do calibre quartzo. Então a Seiko começa então a produção, o projeto 9F, que era visando melhorar o calibre quartzo. Mas como assim melhorar o calibre quartzo? O calibre quartzo era preciso, o calibre quartzo já era confiável, já tinha 20 anos de produção, já era um calibre confiável, era um calibre durável. Então, por que melhorar mais ainda? Por conta de alguns detalhezinhos que incomodavam alguns mestres relojoeiros da própria Seiko. Um deles, por exemplo, o sistema de calendário, que fazia com que o relógio começasse a puxar o calendário. Até os automáticos são assim hoje, né? Eles começavam a puxar o calendário às 9, 10 horas da noite e só pulava quando chegava exatamente à meia-noite. Já nos calibres, então, 9F, o que eles fizeram? O calibre pula automaticamente assim que chega à meia-noite. Ele não começa a puxar. A hora que dá meia-noite, ele dá um sinal eletrônico e esse sinal eletrônico faz com que o calendário pule. Outro ponto interessante desse calibre 9F foi um dos primeiros calibres, assim, Seiko, que eles abusaram da tecnologia da iFix e da tecnologia Ruby também. Eles começaram a colocar muito Ruby dentro do relógio, visto que isso fazia com que o relógio tivesse uma duração maior, que tivesse maior precisão e que tivesse menos desgaste das peças. Então, por conta disso, eles começaram a abusar também dos Rubis. E o terceiro ponto que eles utilizaram também, o sistema de frenagem, tá? Então, quando você olha um calibre quartzo funcionando, você pode notar que na hora que ele pula os segundos, ele tem a tendência de ficar chacoalhar um pouquinho o ponteiro de segundo na hora que pula, certo? Isso incomodava alguns relojoeiros, mestres relojoeiros da Seiko, e eles fizeram um sistema de frenagem para que isso não acontecesse. Então, o calibre ficou perfeito, ficou tão bom esse calibre que ele foi destinado diretamente para a linha Gran Seiko. Só para vocês terem uma ideia, o patamar que eles chegaram nesse calibre. Acho que eu tenho até uma foto desse calibre aqui, deixa eu buscar aqui, que na minha... tá uma bagunça aqui em cima, não se preocupe. Tá aqui, ó. Aqui a foto dele, olha só que lindo que é esse calibre, tá? Ele é muito bonito, ele foi então equipado então pro Gran Seiko, pro relógio Gran Seiko, tá? Então era um calibre de altíssima qualidade. E para finalizar então a tecnologia quartzo, nós temos então a tecnologia Spring Drive. O que vem ser o Spring Drive? Spring Drive nada mais é que a harmonia entre o relógio automático com o relógio quartzo. Então nós temos ali um relógio automático, uma corda, certo? Com todas as suas rodas, só que na parte ali no final, onde nós deveríamos ter um balanço, uma âncora e um balanço, nós temos ali então um ímã, tá? Um rotor magnético que que tem uma frenagem feita por uma vibração de uma pedra quartzo. Eu tenho aqui, olha, o protótipo do primeiro relógio Spring Drive do mundo em 1997 e aqui, tá? O funcionamento de um calibre Spring Drive. No caso aqui nós temos aqui a corda, tá? Que ela vai girar todas essas rodas. E aqui nessa última roda nós temos então uma bobina que a própria corda, na hora que gira, ela gera energia para essas pedras de quartzo que estão aqui e manda um sinal magnético para que ele controle a rotação dessa última roda aqui, fazendo com que ele marque o tempo na hora certa. Essa tecnologia foi tão bem sucedida, tá, que hoje nós temos Spring Drives que eles chegam a dar uma diferença de 1 segundo por ano. Isso mesmo, 1 segundo por ano, e é por isso que essa tecnologia é extremamente cara. Tá? Então nós temos ali hoje, equipando os modelos mais tops de linhas da Seiko, são os calibres Spring Drive. Beleza? Não sei se você gostou de toda essa história da tecnologia quartzo da Seiko. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha aí embaixo. É uma história um pouquinho longa, tá? A gente vai entrar em assuntos um pouquinho mais complexos. Se fosse para entrar em complexidade, nós teríamos aqui para falar o dia inteiro só sobre relógio quartzo, porque tem muita história rolando por debaixo de tudo isso,
certo? E assim, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de me ver falar sobre isso, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de compartilhar, de comentar e principalmente comente aí embaixo, ponha sua dúvida aí embaixo, que é muito bom porque isso pode gerar mais assuntos para a gente criar mais vídeos para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.